Olá, eu sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo sobre o PET volume 5. Para saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E para ter acesso aos vídeos de forma exclusiva, antes de serem publicados no YouTube, se inscreva no meu canal no Telegram, o link está na descrição do vídeo. Além disso, na descrição também há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais, depois dá uma conferida. Neste vídeo vamos resolver problemas envolvendo grandezas inversamente proporcionais. E nós vamos usar uma propriedade muito importante que envolve grandezas desse tipo, que é a seguinte: o produto, ou seja, a multiplicação de duas grandezas inversamente proporcionais é um valor constante. E outra característica importante é essa aqui. Se duas grandezas são inversamente proporcionais, se o valor de uma delas, por exemplo, dobra, o valor da outra vai ser dividido por 2, ou seja, vai ser reduzido à metade. As variações ocorrem sempre de maneira inversa. Número 1. Ana, Carolina, Ricardo e Sérgio participaram de um treino de corrida. O registro do treino está apresentado no quadro abaixo. E a pergunta é: qual dos 4 colegas foi mais rápido no treino? Olha só, se para cada aluno a gente dividir o tempo gasto pela quantidade de voltas dadas, a gente vai descobrir qual foi o tempo gasto para dar uma volta. E aí fica fácil, porque o colega que gastou o menor tempo para dar uma volta foi o colega mais rápido. No caso da Ana, a gente divide 14 por 4 e o resultado é 3,5. Isso significa que Ana levou 3,5 minutos para dar uma volta. No caso da Carolina, dividimos 11 por 5, aí dá para ver que ela gastou 2,2 minutos para dar uma volta. Bem menos tempo do que a Ana, né? No caso do Ricardo, dividimos 15 por 6 e dá para ver que ele gastou 2,5 minutos para dar uma volta. E no caso do Sérgio, dividindo 6 por 2, a gente verifica que ele gastou 3 minutos para dar uma volta. Você viu que eu fiz várias operações de divisão e os resultados em algumas foram números decimais. Caso você tenha dúvidas em relação a esse tipo de operação de divisão, eu estou deixando na descrição um link para uma série de vídeos em que eu explico detalhadamente como fazer a divisão com números decimais. Muito bem, deu para ver então que a Carolina foi a mais rápida, porque de todos os colegas ela foi a que gastou menos tempo para dar uma volta completa, então a resposta correta é a letra B. Na atividade número 2, o objetivo é dizer qual das frases 1, 2, 3 ou 4 relaciona duas grandezas inversamente proporcionais. Vamos ler aí a frase 1. Quantia mensal depositada na poupança e quantia poupada durante um ano. Olha só, se a quantia mensal depositada durante um ano é dobrada, a quantia poupada em um ano também é dobrada. Então, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Vamos ler a frase 2. A altura de um prédio em construção em metros e o número de operários que trabalham na obra. Bom, a altura de um prédio em construção não depende nem interfere na quantidade de operários que trabalham na obra. Então, não existe relação de proporcionalidade entre essas duas grandezas. Vamos ler a frase 3. A distância real em quilômetros entre duas cidades e a distância entre essas duas cidades em um mapa. Veja só, quanto maior a distância real entre as duas cidades, maior vai ser a distância proporcional entre essas cidades no mapa. Então, as grandezas nesse caso são diretamente proporcionais. Agora vamos ler a frase 4. O número de pequenos quadrados de mesma área que cubram todo o interior de um quadrado grande e a área desses pequenos quadrados. Olha só, quanto maiores forem os quadrados pequenos, menos quadrados desse tipo a gente vai precisar. Por exemplo, se dobramos a área dos quadrados pequenos, a quantidade necessária desses quadrados para cobrir o interior do quadrado grande vai ser reduzida à metade. Então, nessa situação, as grandezas são inversamente proporcionais. Por isso, a resposta correta é a letra D. Número 3. O quadro abaixo relaciona a quantidade de máquinas idênticas funcionando juntas, utilizadas para produzir 1.500 kg de ração para animais e o tempo gasto nessa produção. De acordo com essa tabela, responda às questões a seguir. Letra A.
Quando a quantidade de máquinas triplica de 3 para 9, o que acontece com o tempo em dias? Veja só, na primeira coluna com números na tabela, a quantidade de máquinas era 3. Aí, triplicando essa quantidade, a gente chega a 9 máquinas, que é o valor que está lá na última coluna da tabela. E olha o que acontece com o tempo. Na primeira coluna, o valor do tempo é 24. E na última coluna, o valor do tempo é 8. De 24 para 8, a gente fez uma divisão, a gente dividiu por 3. Ou seja, o tempo é dividido por 3, então é reduzido à terça parte. Letra B. A quantidade de máquinas e o tempo gasto na produção de ração para animais são grandezas direta ou inversamente proporcionais? Olha, é bem tranquilo. São grandezas inversamente proporcionais, porque, como vimos lá na letra A, quando triplicamos a quantidade de máquinas trabalhando, o tempo para a produção da ração foi dividido por 3, ou seja, foi reduzido à terça parte. Letra C. Mantendo a regularidade observada nessa tabela, quais são os valores de x e de y? Agora nós vamos aplicar uma característica muito importante das grandezas inversamente proporcionais. Eu falei sobre ela lá no início do vídeo. O produto entre duas grandezas inversamente proporcionais é constante. Então, olha só ali na primeira coluna da tabela. Multiplicando 3 por 24, nós encontramos 72. E lá na última coluna, a mesma coisa acontece. 9 vezes 8 é igual a 72. Então, como a regularidade é mantida, na segunda coluna da tabela, multiplicando 4 por x, o resultado também é 72. Aí a gente tem uma equação e a gente quer encontrar o valor do x. Então, vamos dividir os dois membros da equação por 4. No primeiro membro, 4x dividido por 4 é x, e no segundo membro, 72 dividido por 4 dá 18. Então, com 4 máquinas trabalhando, o tempo para a produção da ração será de 18 dias. E olha ali na terceira coluna, y vezes 12 tem que ser igual a 72 também. Para resolver essa equação, a gente divide os dois membros da equação por 12, porque assim a gente vai encontrar o valor de y. No primeiro membro, y vezes 12 dividido por 12 dá y, e no segundo membro, 72 dividido por 12 dá 6. Então, com 6 máquinas trabalhando, o tempo para a produção da ração é de 12 dias. A atividade 4 conta a situação do João, que estava precisando comprar uma geladeira. E o objetivo é descobrir qual é o valor da parcela em uma compra que tem 10 parcelas e também uma compra que vai ser paga em 15 parcelas. Vai ser bem tranquilo porque a tabela segue um padrão. Então acompanhe comigo. A compra pode ser paga em 2 parcelas de R$ 1.200, ou então em 3 parcelas de R$ 800, ou ainda em 4 parcelas de R$ 600. E você deve ter visto que o valor total pago sempre será igual a R$ 2.400, não é isso? Então, isso também vale para a compra com 10 parcelas. E aí, nesse caso, qual é o valor de cada parcela? É bem tranquilo. É só a gente dividir o valor da geladeira, R$ 2.400, pela quantidade de parcelas, que são 10. Assim a gente descobre o valor de x, que é o valor de cada parcela. E 2.400 dividido por 10 é igual a 240. Então, cada uma das 10 parcelas vai ter o valor de R$ 240. Agora vamos descobrir o valor da parcela no caso da compra com 15 prestações. Olhando ali para a última linha da tabela, a gente vê que y representa o valor de cada uma dessas 15 parcelas. Então vamos dividir o valor da geladeira, R$ 2.400, pela quantidade de parcelas, são 15 parcelas, assim a gente descobre o valor de y, que é o valor da parcela, né? E 2.400 dividido por 15 dá 160, então o valor de cada parcela será R$ 160. Agora a gente precisa explicar como chegamos ao resultado. Na verdade, explicar outra vez, né? Porque isso já foi feito. Nas duas situações, o que foi feito? Nós dividimos o valor da geladeira, R$ 2.400, pelo número de parcelas. Aí a gente encontrou os valores de x e y. Pergunta: o que acontece com o valor da parcela
quando a quantidade das mesmas aumenta. Acontece o contrário, né? Aumenta a quantidade de parcelas, diminui o valor da parcela. Outra pergunta: qual relação existe entre as grandezas? Quantidades de parcelas e os valores respectivos. As grandezas são inversamente proporcionais, dá para a gente ver isso na tabela. Se a quantidade de parcelas, por exemplo, dobra, o valor de cada parcela é reduzido à metade. Olha, essa número 5 conta uma história enorme, mas o objetivo final é descobrir quantas horas por dia cada uma das funcionárias vai precisar trabalhar para que Ana entregue a encomenda das máscaras no prazo estabelecido. Veja aí, na primeira etapa do trabalho, durante os 3 primeiros dias, eram 4 funcionárias trabalhando, e durante a segunda etapa do trabalho, durante os 4 últimos dias, a quantidade de funcionárias vai ser mantida. Da mesma forma, o número de máscaras a serem confeccionadas não vai mudar, porque no primeiro período, que durou 3 dias, foram confeccionadas 400 máscaras. E como a encomenda é de 800 máscaras, ainda faltam 400, o mesmo tanto que já foi produzido. Mas muito bem, restam aí 4 dias para a confecção de 400 máscaras. E a pergunta é: quantas horas por dia cada funcionária deverá trabalhar para confeccionar essas máscaras? Veja aí essa tabela, eu lancei nela informações sobre as grandezas que variam nessa situação. São as horas de trabalho por dia e a quantidade de dias de trabalho. No primeiro período, que durou 3 dias, cada funcionária trabalhou 8 horas por dia. E como o segundo período é maior, tem um dia a mais, a quantidade de horas de trabalho por dia também vai mudar. Então, essas funcionárias vão trabalhar menos tempo por dia. Portanto, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. E aí a gente vai usar aquela propriedade importante das grandezas inversamente proporcionais. O produto entre elas é constante. Então veja, o produto na primeira linha é 24, porque 8 vezes 3 é 24. E na segunda linha, o resultado também tem que ser 24. Então, qual é o valor de x? Simples demais, x é igual a 6, porque 6 vezes 4 dá 24. Então, cada funcionária deverá trabalhar 6 horas por dia para confeccionar as máscaras. Não vão trabalhar mais as 8 horas por dia, porque agora elas têm um prazo um pouco maior para terminar a confecção das máscaras. A atividade 6 conta a história do Carlos, que por causa das chuvas intensas precisou organizar uma reforma na sua casa. E segundo a estimativa de um pedreiro, uma pessoa trabalhando vai gastar 100 dias para terminar a obra. Porém, 2 pessoas gastariam metade do tempo, 50 dias. O objetivo é calcular quantas pessoas são necessárias para que a reforma termine em 10 dias. Então, segue meu raciocínio aí. As duas grandezas envolvidas na situação são inversamente proporcionais, porque, como a gente viu, se a quantidade de pessoas trabalhando dobra, o número de dias para terminar a reforma é reduzido à metade. Aí veja essa tabela que eu montei. Ela tem as informações que foram dadas no problema e na última linha eu coloquei ali a letra X para indicar a quantidade de pessoas que precisarão trabalhar para que a reforma termine em 10 dias. Aí agora é aquele momento em que a gente usa uma propriedade muito importante das grandezas inversamente proporcionais. O produto entre duas grandezas inversamente proporcionais é constante. Então, multiplicando as grandezas na primeira linha, o resultado é 100. Na segunda linha, se a gente faz a multiplicação, o resultado também é 100. Então, na terceira linha, o produto também tem que ser igual a 100. A pergunta é: qual é o número que, quando a gente multiplica por 10, dá resultado 100? É o próprio 10, né? Porque 10 vezes 10 dá 100. Então, serão necessárias 10 pessoas. E tem mais, a gente pode usar um outro raciocínio para resolver esse problema, quer ver? Na segunda coluna da tabela, de 100 para 10, a gente divide por 10. Como as grandezas são inversamente proporcionais, se uma delas foi dividida por 10, a outra é multiplicada por 10. E 1 vezes 10 é igual a 10, que é o valor de x ali na última linha da primeira coluna. Veja só, a gente chegou à mesma resposta, só que aplicando um outro raciocínio. Muito bem, é isso. Finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET Volume 5. Se você gostou e, claro, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas.
Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.